Abram suas Bíblias rapidamente no livro, em Salmos, de número 18. Salmos 18. Salmos 18. Deus é maravilhoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Salmo 18, versículo de número 32. Glória a Deus. Recebemos a notícia de que o irmão Felipe, lá na Nova Zelândia, ele está congregando lá numa igreja e ele começou a fazer parte do grupo de dança da igreja de lá da Nova Zelândia. Glória a Deus. Amém? Que Deus continue sustentando a vida dele lá. Salmos 18, versículo 32. Diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como a das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alegraste os meus passos, ou melhor, alargastes os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou. Continua, Senhor, falando conosco, Senhor, pois nós estamos aqui para te ouvir, ó Deus. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos a tua palavra e que ela realmente vá de encontro às nossas necessidades. E nós saímos daqui, Senhor, transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Por isso eu oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 3, ela diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós temos vivido isso. Nós temos visto que a cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. E as lutas nas nossas vidas são uma constante. Você vence uma hoje, amanhã tem outra. Você supera um obstáculo, daí a pouco já tem outro. E parece que as coisas se agigantam. A cada dia fica mais e mais difícil. Isso é comum, é normal para nós que servimos a Deus. Porque a palavra diz que existe um adversário, aquele que está ao nosso derredor, bramando, buscando a que ele possa tragar. E todos os dias, ele arquiteta algo para destruir, para nos consumir, e para nos paralisar, para paralisar o nosso ministério, para paralisar a nossa vida espiritual. Mas a palavra também me assegura que todos os obstáculos podem ser superados. Todos. Porque o Senhor nos dá essa condição. Porque o Senhor nos dá esse poder de superar todos os obstáculos. Às vezes a gente fala, pô, mas como é que alguém ser curado de câncer? É curado. É um obstáculo grande, que aos olhos humanos é impossível de ser superado. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que superaram e hoje estão na bênção para a glória de Deus. O salmista, no Salmo 18, ele reconhece a grandeza de Deus. E ele reconhece que a presença de Deus na vida dele faz dele alguém diferente. Ele reconhece que Deus na vida dele
faz dele um homem diferenciado dos demais, faz dele um homem capaz de vencer qualquer circunstância, qualquer adversidade, qualquer obstáculo que possa surgir. Nessa época, a presença do Espírito Santo de Deus, ela era limitada. Ela era dada a um grupo restrito de pessoas. O Espírito Santo de Deus agia através da vida só dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. O Espírito Santo, ele só agia na vida destas pessoas. Por isso, eles eram homens diferenciados. Eram homens capazes de desafiar reinos, venciam grandes exércitos, grandes batalhas, desafiavam deuses, lutavam, mesmo em desvantagem, e venciam, mas não pela força deles, não pela força do homem, não pela capacidade física, mas pela força de Deus que operava neles. A gente lembra de Sansão. Sansão, quem olhasse para ele, via ele um homem comum, assim como nós. Ele não tinha, assim, músculos avantajados, ele não era alguém que impressionava. Mas quando o Espírito Santo de Deus tomava Sansão, a palavra diz que ele foi capaz de matar 1000 homens, numa briga de rua, tendo na mão uma queixada de jumento. A força do Espírito Santo que habitava em Sansão. A palavra diz que ele rasgou um leão ao meio, sem ter absolutamente nada nas mãos, por causa do poder e da força do Senhor que operava através da vida de Sansão. Davi, o pequeno Davi, venceu o gigante com uma pedra e uma funda, porque o Espírito Santo de Deus operava através da vida dele. Elias desafiou 850 profetas de Baal, sozinho ele venceu todos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus operava através da vida. Não era a força do homem, não era a capacidade do homem, mas era a força de Deus que operava através da vida deles. Então a presença do Espírito de Deus levou esses homens, assim como eu e você, homens sujeitos às mesmas paixões, às mesmas deficiências, às mesmas limitações que nós, levou esses homens a viver coisas grandiosas, incríveis, mas estava restrito a eles, aos reis, profetas e sacerdotes. Mas glória a Deus, em Atos 2, fala sobre a descida, o derramar do Espírito Santo de Deus. Depois de Pentecoste, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Então todos receberam o poder de superar obstáculos. Todos foram ungidos e abençoados com o poder de superação. Eu e você somos ungidos com o mesmo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que foi derramado lá em Pentecostes. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender como é que determinadas pessoas conseguem sair de alguns problemas. Você olha para a pessoa e fala, como é que a pessoa consegue sobreviver com uma carga tão grande de dificuldade? É o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes você vê pessoas lutando, pessoas louvando, pessoas felizes, pessoas realizadas, sem ter absolutamente nada. Aí você fala, como é que uma pessoa dessa pode ser feliz nessa condição? É a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor, através do seu Espírito, Ele nos habilita a lutar e a superar todo e qualquer obstáculo. O mesmo poder, preste atenção, porque o nosso Deus é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder que habitava sobre a vida de Sansão, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Moisés, Josué, de Elias, de Eliseu, é o mesmo que habita em nós. Então, eu e você estamos habilitados por Deus, através do Espírito Santo, a superar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade. Não há absolutamente nada que possa te resistir todos os dias da sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, e se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não haverá dificuldade que não possa ser superada. Amém? É o Senhor que nos assegura, é a palavra de Deus que nos garante isso. E a gente vê inúmeros casos, a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que superaram doenças, diagnósticos de morte. Que pra gente o pior é isso. É quando você recebe um diagnóstico de morte. E pessoas superaram
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habitava e deu a ela força para lutar e vencer. Mas nós muitas vezes, por qualquer coisa, a gente se abate, a gente fica caído, a gente fica prostrado e a gente quer desistir. Sabe por quê? Porque existem algumas deformações interiores que nos impedem de viver essa plenitude do Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nos impede é o medo. É o medo de enfrentar a adversidade. O medo de enfrentar a luta. O medo de enfrentar aquilo que se colocou como obstáculo no nosso caminho. Em Mateus, tem a passagem quando Jesus vem caminhando sobre as águas e os discípulos estão no barco. E Pedro, reconhecendo, diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diga a ele: vem. Jesus, pode vir. E Pedro desceu, na ousadia, no ímpeto, ele desceu e começou a caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis naturais. Depois de Jesus, só Pedro conseguiu caminhar sobre as águas, ninguém mais. Mas a palavra diz que Pedro ia indo bem, mas ele, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Medo, gente, é uma coisa séria demais. Porque o medo nos coloca em choque, nos deixa paralisado. O medo faz com que a pessoa olhe somente a circunstância, somente as dificuldades. A pessoa tomada pelo medo, ela passa a priorizar as lutas, os obstáculos, e esquece da fé e do seu compromisso e das suas convicções diante de Deus. Aí a pessoa começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo e passamos a olhar somente para a circunstância, essa circunstância ela se potencializa na nossa frente. Ela começa realmente a crescer. E o Deus que nós servimos começa a diminuir. Por quê? Porque os nossos olhos estão postos somente na dificuldade e no problema. Saiba que se o seu problema é grande, o Deus que você serve é infinitamente maior do que ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Deus que nós servimos é maior do que qualquer coisa. Aí a pessoa começa como Pedro, quando olha para a circunstância, fica apavorado, fica com medo, começa a afundar. Afundar em quê? Afundar em abatimento, desânimo, afunda em tristeza, depressão. Depressão, gente, tem acabado com o povo de Deus. Uma infinidade de pessoas que servem ao Senhor estão sofrendo com a depressão. A frustração começa a afundar. Em nome de Jesus, hoje, eu sei que todos nós aqui temos problemas, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque a pessoa que é livre de problema, ela não precisa de Jesus. Se nós estamos aqui é porque nós temos problema. Mas tenha certeza que o Deus que você serve é muito maior do que o seu problema. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e passe a olhar para o tamanho do Deus que você serve. Certamente, Ele tem um caminho de milagre, um caminho de escape preparado para você, em nome de Jesus. Segunda coisa que não permite que a gente supere os obstáculos é a baixa autoestima. É a pessoa olhar para ela mesma e achar que ela não é capaz, que ela não vai ser capaz de superar aquilo, que ela não tem estrutura para enfrentar aquela situação e sair inteira, de cabeça erguida. Pessoas que olham para si mesmo e se acham menor, se acham pequenas diante das adversidades. Quando os espias foram mandados para Canaã, para reconhecer a cidade, quando eles viram os gigantes que lá habitavam, o que eles disseram para Moisés? Nós somos diante dos nossos inimigos como gafanhotos. Eles se viam como inseto. Como é que alguém que se vê nessa condição pode lutar e vencer alguma coisa, gente? Não tem a mínima condição. Se o cara que lutou com Anderson Silva não tivesse a certeza absoluta, ele poderia derrotá-lo, ele jamais teria derrotado. Mas ele entrou naquele ringue certo de que ele poderia e de que ele tinha pelo menos uma chance de derrotar
o grande campeão. E é assim, é dessa maneira que nós temos que entrar. Não há nada e nem ninguém maior do que o Deus que você serve. Com Deus, você é a grande maioria, em nome de Jesus. O Senhor te diz o seguinte: eu não te deixarei e não te desampararei todos os dias da sua vida, e estarei contigo até a consumação dos séculos. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Sabe o que ele disse para o Senhor? Quem sou eu, Senhor, para que vá até Faraó e tire de lá Israel do cativeiro? Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Ô Deus, quem sou eu? Olha para mim. Que capacidade eu tenho para isso? Como é que eu posso enfrentar essa situação? E nós muitas vezes olhamos dessa maneira quando o assunto é um trabalho. Não, esse trabalho, imagina, isso aí não é para mim. Eu não tenho essa capacidade. É muita areia para o meu caminhão. Essa casa, o que? Ter uma casa desse tamanho? Ter uma casa nesse lugar? Não, isso não é para mim. Essa mulher, ou este homem, este marido, não, isso não é para mim. Eu não mereço isso. Eu não sou bom o suficiente para estudar em determinada escola, ou para fazer determinado curso, ou para ocupar determinado cargo. Não, para mim não dá. Meu irmão, preste atenção. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se você não reconhecer o seu potencial, ninguém vai reconhecer. E se você não reconhecer que você é servo, filho de Deus Altíssimo, ninguém vai reconhecer para você. Amém? Nós temos que nos colocar na condição de filho e saber, porque preste atenção, todas as coisas que esse mundo pode oferecer, sabe para quem que elas foram criadas? Para nós, para os filhos de Deus. Quando a gente não toma posse daquilo que o Senhor criou para nós, sabe quem toma? Os filhos de Satanás. Eles que desfrutam daquilo que Deus para você. Por isso, tenha certeza absoluta de que você é grande, e de que você é forte, e de que você é escolhido de Deus. E você foi separado, não entre um ou dois, mas entre milhões, para viver aquilo que Deus tem para derramar nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Você é especial, você é único, você é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Foi para você que todas as coisas que este mundo pode oferecer foram criadas em nome de Jesus. A terceira coisa que leva o homem a não superar os obstáculos é quando ele coloca a confiança no seu braço. Quando Josué se aproximou de Jericó, atravessou o Rio Jordão, chegou diante das muralhas de Jericó, ele reuniu o povo e disse: gente, nós vamos invadir Jericó. Aquela palavra é absurda diante do tamanho das muralhas, diante da estrutura que oferecia Jericó. Aquela palavra era simplesmente impossível. Eu creio que pessoas indagaram, pessoas questionaram aquele ato, aquela palavra de Josué. Mas a palavra de Josué de que invadiria e venceria Jericó não estava baseada na força do seu braço, mas estava baseada no poder de Deus que operava através da vida dele. Josué estava cheio do Espírito Santo de Deus e tomado por esse poder de superação, ao ponto de olhar para aquelas muralhas e ter a certeza absoluta de que ela não seria páreo para o Deus de Israel. E hoje nós vamos buscar esta unção, nós vamos poder de superar obstáculos, para que você, diante do problema, você não fique mais prostrado, você não fique mais caído, você não fique mais chorando pelos cantos, você não fique mais se achando que você é o menor do menor do menor do menor do mundo. Para que quando os obstáculos se levantarem, você permaneça de pé e tenha certeza absoluta de que Deus vai te honrar e você vai ultrapassar os seus limites e vencer os obstáculos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Porque quando nós estamos tomados por este Espírito, por esta unção de superação, não haverá obstáculo, não haverá gigante e não haverá adversidade que não possa cair diante de vocês. Porque em Josué não foi diferente. Josué chegou lá e falou para o povo: olha, nós precisamos rodear essa cidade e nós precisamos tocar as trombetas, nós precisamos gritar, porque as muralhas vão cair. O povo, em obediência, fez exatamente como Deus havia dito, como Moisés, ou como Josué havia comunicado. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram.
caíram. Aquele obstáculo, aquele problema caiu diante dos olhos de Israel, e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado através do povo de Israel. É exatamente o que vai acontecer. O seu problema, a sua adversidade, aquilo que é obstáculo diante dos seus olhos, aquilo que é impossível diante dos seus olhos, vai cair. Sabe para quê? Para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, vai cair. Sabe por quê? Porque não é pela sua capacidade, não é pela sua força, mas é pelo poder de Deus que vai operar através de você, em nome de Jesus. Amém? Pedro quando recebeu lá o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele foi levado diante dos magistrados da época, diante dos inteligentes da época, dos estudados da época, e todos diziam: como é que pode alguém, pescador, completamente analfabeto, falar como ele fala, se não tiver a presença de Deus? Não tem jeito, é Deus nas nossas vidas. Por isso eu digo, em nome de Jesus, se Jericó caiu naquele tempo, a enfermidade vai cair da sua vida, em nome de Jesus. Porque ela não será páreo para o seu Deus, ela não será adversário para o seu Deus, em nome de Jesus. O problema financeiro que tanto te assombra vai cair para a glória de Deus. O vício que para todo mundo é impossível, que você já cansou de ouvir que é impossível, vai cair em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nada desafia o poder do nosso Deus. Aquele que é tomado pelo poder de superação, ainda que queiram te deter, as cadeias serão quebradas. Em Atos 16 fala sobre Paulo e Silas. Eles estavam fazendo aquilo que era a determinação de Jesus Cristo. Eles estavam curando e libertando os cativos. Aquela rua onde ele passava sempre, existia ali uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação. E um dia Paulo libertou aquela mulher daquela condição, daquela prisão. E por conta disso, eles foram presos, amarrados com correntes no cárcere interior. Mas diz a palavra que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Diz que houve um grande terremoto, as portas do cárcere se abriram e as cadeias que prendiam Paulo e Silas caíram de forma sobrenatural. Por isso, em nome de Jesus, todas as cadeias que no mundo espiritual estavam detendo o seu sucesso, detendo o seu crescimento, detendo a bênção do Senhor, detendo assim o seu crescimento espiritual, o seu crescimento ministerial, hoje essas cadeias vão cair em nome de Jesus, porque o terremoto do Senhor vai acontecer. E tudo aquilo que te impedir de caminhar vai ter que dar lugar para a bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: tudo o que me impedia de caminhar, de crescer e de prosseguir em direção ao meu milagre vai cair. Todo laço da tristeza, do abatimento vai cair. Diga assim: eu sou livre para viver todas as realizações, as conquistas e as vitórias que o Senhor tem determinado para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu Deus é maior do que tudo e maior do que todos. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa convicção, para a gente parar de ser crente caído, para a gente parar de ser crente abatido, para a gente parar de ser crente triste. Porque quando a nossa cara está triste, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos caídos, sabe o que nós fazemos? Nós testemunhamos contra o nosso Deus. Porque as pessoas, quando se aproximam de nós, sabe o que elas esperam ouvir? Uma palavra de ânimo, uma palavra de: não pensa, gente,
que a pessoa chega para você e chora as pitangas, que é para você chorar junto. Ela chora que é para esperar que você diga, olha, existe um Deus no céu e que é capaz de mudar a sua história. Existe um Deus no céu que opera maravilhas e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Existe um Deus no céu que é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. É isso que as pessoas esperam. Mas aí elas se aproximam da gente e a gente está triste. E a gente está abatido, e a gente está caído, sabe por quê? Porque a gente não deixa que o Espírito Santo de Deus se manifeste através das nossas vidas. Chega de cara cair. Chega. Ainda que assuste, olha, a gente vive situação difícil, gente. O que a gente passa de adversidade é coisa louca. É difícil, às vezes a gente está abatido, a gente está caído. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos põe de pé e nos faz caminhar novamente. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que cedo ou tarde o Senhor vai se levantar em nosso favor e vai entregar para nós a vitória. É isso que nós temos que ter, essa certeza. É isso que nos impulsiona e nos faz caminhar. Ainda que os nossos olhos nos enganem, ainda que tudo diga não, nós temos a certeza de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, aquele que é tomado por este poder de superação, ainda que ao seu redor tudo esteja morto, o Senhor entrega a você nessa noite o poder da ressurreição. Quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, que aqueles ossos tomaram forma e estendeu pele, estendeu nervo, estendeu carne, daqueles ossos, eles se tornaram o quê? Um grande exército. Mas eles estavam paralisados. A palavra diz que eles ficaram de pé, se tornou um grande e poderoso exército, mas eles estavam paralisados em seu ânimo, em suas motivações. Eles estavam em pé, mas não reagiam absolutamente nada. Sabe por quê? Porque não tinha ainda o Espírito Santo de Deus sobre eles. Eles estavam mortos em seus sentimentos, eles estavam mortos em suas motivações, em seus objetivos. Sabe por quê? Ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor te dá nessa noite o poder de vencer a morte em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra diz: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte, derramou sobre nós o Espírito de ressurreição e vida. O Espírito de ressurreição e vida. Ainda que tudo diga não, ainda que os diagnósticos mais profundos e mais detalhados digam não, o Senhor te diz nesta noite: o Espírito de ressurreição e vida está sobre você. O servo de Deus, ele jamais morrerá frustrado, mas antes ele viverá para ver cumprida todas as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você vai viver todas as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de ressurreição e vida está sobre nós, em nome de Jesus. E em quarto, aquele que tem o Espírito de superação, ainda que desfaleça, ainda que falta força para a batalha, o Espírito do Senhor te renovará em nome de Jesus. Elias, o grande e único profeta Elias, um dos maiores profetas que a Bíblia relata. Um homem que desafiou o rei Acabe, botou o dedo na cara do rei, que tinha autoridade para matá-lo naquele momento, e botou o dedo na cara do rei e falou: olha, não vai chover, sobre a minha palavra não vai cair uma gota de água mais neste lugar. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele foi ameaçado por Jezabel, a Bíblia diz que ele pediu em seu ânimo a morte. Então ninguém está livre de um momento de crise. A palavra diz em 1 Reis 19 que Elias fugiu para o deserto, caminho de um dia. Ele andou mais ou menos 30 quilômetros. Deitou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Sabe por quê? Porque ele estava cansado. Ele estava sem força para lutar. Às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes parece que nós estamos, olha, o nosso ânimo está no limite. Nós nos sentimos desanimados, cansados, pensando muitas vezes em desistir. Parece que as nossas forças se esgotaram.
Mas aí a gente vai na palavra da verdade. Aí a gente vai no manual de vivência do crente. Aí a gente vai quando a gente não vê saída, quando a gente está cansado, a gente está abatido, a gente abre a palavra do Senhor, Salmo 18:32, e diz assim: Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Oh, meu Deus do céu! E essa não é uma palavra de homens para levantar o seu ânimo, não é uma palavra de homens para levantar o seu moral. É a palavra de Deus que é viva, é eficaz e é operante nas nossas vidas. Aí você está abatido, você está triste, você está cansado, sobrecarregado. Você vai lá em Salmo 18:39 e diz assim: pois me cingiste de força para a peleja e fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Aí a gente se levanta novamente e continua caminhando. Mas aí você está abatido, você está caído. Isaías 40:29 diz: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Percebe que não é homem que diz, percebe que não é homem que diz, mas é o Deus que você serve, que está sempre do teu lado, pronto para te colocar de pé, pronto para te animar novamente para a batalha. Isaías 40:31 diz assim: mas esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o seu Deus que está dizendo isso. Por isso, quando você estiver caído, quando você estiver abatido, quando as adversidades do mundo quiserem te fazer parar, busca a sua força no Senhor, porque é Ele que vai te sustentar no momento de luta, no momento de aflição. É Ele que vai te colocar de pé, é Ele que vai te adestrar para a batalha, é Ele que vai te dar as armas necessárias para que você supere todos os obstáculos em nome de Jesus. Amém? O poder de superar obstáculos está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Você já não anda mais pelas suas forças. Você já não resolve mais pelas suas forças. Você já não ultrapassa os obstáculos pela sua força, mas pela força do Senhor que opera em você, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se tinha gente aqui que já estava disposto a jogar a toalha, que perdeu 10 rounds já para o problema. Quantos rounds são a luta de MMA? 12? Quantos são? 5? Pô, só isso? Mas que luta mole é essa? Você é uma luta muito fácil, 5 rounds só. Mas você já perdeu 4 contra o campeão do campeão do campeão. E você sentou no corner. E você já está com o olho inchado, com o beiço caído, com o nariz esfacelado. Você já está cansado. Você já está... Aí você senta no corner. Ao invés de vir aquele cara com o negocinho passar na sua testa, ao invés de vir aquele cara te abanar, ao invés dele tirar o seu negócio, jogar um pouco de água, você sabe quem vai estar do seu lado? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Ele vai dizer para você: filho, eu sei que você já lutou um monte. Eu sei que você já está no limite das suas forças. Mas sabe de uma coisa? Eu estou com você. E esse inimigo não vai mais lutar com você só a partir de agora. Sabe por quê? Porque eu vou lutar em seu favor agora. Fica aí sentado e veja o que eu vou fazer com esse. O que eu vou fazer com este problema que insiste em te manter nessa condição. É hoje. O Senhor te cinge de força. O Senhor te coloca de pé. E em nome de Jesus, aquilo que te abatia, aquilo que te entristecia, aquilo que te colocava para baixo, é hoje que o Senhor vai te sustentar e vai entregar nas suas mãos em nome de Jesus. Eu creio dessa maneira. Quem crê nisso, diga: eu creio. Sai daqui no vigor dessa força. Sai daqui revestido da coragem do Senhor. Saia daqui com o seu espírito renovado, certo de que não haverá obstáculo que você não possa superar em nome de Jesus. Amém? Renove o seu ânimo, melhore o seu semblante, porque a glória do Senhor e o poder de superação já está derramado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Glória a Deus.
vai tomar essa ceia hoje. E você vai sair daqui igual o Rocky Balboa. Não vai mais continuar apanhando. Chega. Em nome de Jesus. O Senhor vai renovar suas forças nessa noite. Nós vamos partir o pão. E no partir do pão, o Senhor vai te encher do Espírito Santo. O Senhor vai te encher de vigor em nome de Jesus. E aquilo que te entristecia já não vai mais ter autoridade sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Eu vou orar primeiro, eu acho. Eu vou orar primeiro para a gente participar da ceia. Feche os seus olhos. Feche os olhos, eu vou orar por você. Senhor e Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Nós ouvimos, Deus, a Tua palavra. Cremos, Senhor, que ela é real nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei como este povo entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que estava o coração do Teu povo. Eu não sei como é que estava o ânimo do Teu povo. Mas o Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece o escondido, o Senhor conhece o oculto, o Senhor conhece os nossos pensamentos antes mesmo deles chegarem a nós. Senhor, em Jesus, eu clamo por este povo nessa noite, para que a sua força e o seu vigor seja derramado sobre eles. Para que a partir de hoje, Senhor, os olhos do Teu povo não estejam mais voltados para as adversidades, para as circunstâncias, para os obstáculos, mas que eles estejam voltados para o Senhor, para o tamanho da Sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu desfaço da sua vida tudo aquilo que o diabo lançou, tudo aquilo que o diabo arquitetou, tudo aquilo que ele colocou diante dos teus olhos, e declaro que isso não é nada, absolutamente nada, perto do que Deus tem para fazer sobre você. Em nome de Jesus, renova, Senhor, as forças do Teu povo. Que eles sejam nesta hora tomados pelo Teu Santo Espírito e por este poder de inspiração em nome de Jesus. E eles saiam daqui, Senhor, não andando, mas voando nas asas da revelação. Que eles não saiam daqui não como seres humanos normais, Senhor, mas que eles saiam daqui, Senhor, como um trator de esteira, Senhor, em nome de Jesus, ultrapassando e pisando e derrubando, Senhor, todos os obstáculos que se levantarem contra ele. Nós somos os Teus servos, nós somos os Teus filhos, os Teus eleitos, e cremos que nada e nem ninguém poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaro que aquilo que era obstáculo na sua vida, que aquilo que tirava o seu ânimo e a sua alegria, que aquilo que interferia na sua paz, no seu estado de espírito, está desfeito em nome de Jesus, e a glória do Senhor será manifesta através da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.